Bom dia, galerinha do nono ano. Estamos começando mais uma aula de geografia. Então, gente, na aula passada, né, vocês estudaram, né, vocês viram um pouquinho, na verdade, do vídeo sobre a Europa Ocidental e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, certo, gente? Lembrando que a gente vai continuar aqui, ó, trabalhando a regionalização da Europa. Na aula passada a gente viu a Europa Ocidental e hoje a gente vai dar continuidade, certo? E, ó, a dica que eu tenho para hoje, novamente, é fique em casa. Gente, então, o que vocês vão conhecer hoje? Nosso amigo álcool gel, ó, diz aí que vocês vão conhecer hoje a Europa Setentrional, a Europa Meridional e a Europa Centro-Oriental. Então, peguem a dica dele aí e foca nos estudos, né? Peguem o livro de vocês, façam as anotações que a gente vai tirar ao longo da nossa aula algumas dúvidas que vocês possam ter. Europa Setentrional. Lembrando, gente, que sempre quando vocês ouvirem falar sobre setentrional, é a mesma coisa de norte. Então, aqui seria Europa do Norte, certo? Mas, em outra etimologia, a gente coloca aqui Europa Setentrional, certo? Então, Europa Setentrional, a mesma coisa de norte. Certo, gente? Então, continuando, os países que compõem essa porção do continente podem ser classificados em dois grupos de países, né? São os países nórdicos e bálticos, certo, gente? Nórdicos também aqui, ó, corresponde à mesma coisa de norte, certo? Países nórdicos que estão nessa área aqui dos países nórdicos é a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia. A Noruega, a Suécia e a Dinamarca, gente, eles estão aqui, ó, no arquipélago e península da Jutlândia e formam o que se denomina a Escandinávia. Então, sempre que vocês ouvirem falar desse nomezinho aqui, dessa região Escandinávia, lembre-se sempre que corresponde à Noruega, à Suécia e à Dinamarca. Países nórdicos e Escandinávia. Gente, ó, aqui eu coloquei o mapa para vocês e essa área aqui em vermelho, ó, que pega aqui, ó, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, corresponde aos países da Escandinávia. E aqui a Finlândia e a Islândia são os países nórdicos, certo? Então, a gente aqui tem a Escandinávia, mais os países nórdicos, não esqueçam. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, né, dos países que correspondem à região da Escandinávia. Tais aqui como a Noruega, a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia. Gente, se vocês prestarem atenção aí, vocês vão perceber, né, que as bandeiras aqui desses países, né, eles têm em comum que a bandeira ela tem em comum que, ó, a cruz, não é isso? Então, essa cruz aqui é uma cruz nórdica, ou cruz escandinava, né? É um padrão de bandeira normalmente associado aos países da Escandinávia nos quais tiveram origem. E essa cruz, gente, ela simboliza o cristianismo, certo? Então, é por isso que todas as bandeiras aqui da região da Escandinávia têm a cruz em comum nas suas bandeiras, mudando somente a cor. Países bálticos. Gente, os países bálticos, eles são aqui, ó, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, né? Não tem nem como errar aqui, só a pronúncia é muito parecida, né? Então, Lituânia, Letônia e Estônia, ó, são os países bálticos, certo? Lembrando, gente, são países bálticos, né? Porque eles estão aqui, ó, banhados pelo Mar Báltico, certo? Então, faziam parte da antiga Europa Oriental durante a Era Soviética. Tornaram-se economicamente mais integrado com o oeste do continente, com a Europa setentrional. Então, por eles estarem mais integrados economicamente com a Europa setentrional, na classificação, na divisão da Europa, eles fazem parte da Europa setentrional ou do norte, certo, gente? E eles têm mais proximidade étnica e cultural com os países do norte, ou seja, as etnias, a cultura, elas se assemelham mais aqui, ó, com os países do norte da Europa. Os países da Europa Ocidental, gente, eles sofrem forte influência dos fatores naturais em suas paisagens, né? E aí, quem lembra lá que estudou nas séries anteriores sobre alguns processos que formam as paisagens, né? Como a chuva, o vulcanismo, o tectonismo,
a água dos rios, dos mares, então vai perceber que esses são fatores bastante fortes na formação de algumas paisagens. E a Europa Setentrional, gente, ela não fica de fora disso. É uma região da Europa com países que possuem algumas paisagens belíssimas, certo? E que atrai muitos turistas durante todo o ano. O extremo norte aqui da Europa Setentrional, gente, ele vai predominar o clima polar, ou seja, uma região bastante fria, que corresponde à região da Suécia, da Finlândia. Então, são áreas frias, bastante frias, por exemplo, durante o ano todo, praticamente. Na porção sul, encontra-se as maiores concentrações populacionais e as principais atividades econômicas. Ó. Na porção sul, por quê? Porque aqui é uma área onde o clima, né, a temperatura já vai ser mais amena, né, já não vai ser tão frio como aqui, ó, no norte, certo? Presença de rios de planalto, produção de energia hidrelétrica. Então, o que é aqui, ó? A presença de rios de planalto na Europa Setentrional vai possibilitar que alguns países eles desenvolvam a produção de energia hidrelétrica, ou seja, que é através da água dos rios. Exploração mineral, gente. A exploração mineral aqui nos países da Europa Setentrional vai ser principalmente do ferro, petróleo e do gás natural, certo? E é uma região também que tem a presença de florestas de coníferas. Quem lembra ainda aí o que é a floresta de conífera? Acho que todo mundo lembra, né? Que é aquela floresta lá que tem as plantas, né? As árvores que parecem aqueles pinheiros de árvores de Natal, né? Que elas são também utilizadas para árvores de Natal. Então, elas são chamadas de conífera devido às suas formas de cone, certo? E que são bastante encontradas aqui, principalmente na Finlândia. E aí, essa presença dessas florestas de coníferas, gente, ela vai possibilitar que alguns países produzam tanto a madeira como papel e celulose. Aí aqui a gente pula já para a Europa meridional, certo, gente? Lembrando que a Europa setentrional fazem parte dos países nórdicos, os países bálticos, né, a região da Escandinávia, e a gente aqui vem agora para a Europa meridional, que compreende os países situados no sul do continente. Então, os países que estão ao sul do continente europeu são chamados de Europa meridional, os países que estão na parte meridional do continente. E fazem parte da Europa meridional Portugal e Espanha. Lembrando aqui que a Espanha também é denominada de Península Ibérica. Temos a Itália, Península Itálica, a Grécia e a porção europeia da Turquia. 3% do território da Turquia, gente, se encontra na Europa meridional, ou seja, a maior parte da Turquia está no continente asiático. Só 3% aqui, ó, desse país vai estar na Europa e mais precisamente na Europa meridional, certo? Para quem ainda lembra, né, a Península Ibérica, né, península quer dizer basicamente como se fosse uma ilha, né, um território que é parecido muitíssimo com uma ilha, só que ele tem uma partezinha aqui do seu território que se liga ao continente. Então, se ele não tivesse alguma parte ligada ao continente, né, fosse totalmente cercado por água, ele seria uma ilha. Mas como aqui a península ela tem uma partezinha que se liga ao continente, ela é chamada de península. Quase todos os países são banhados pelo mar Mediterrâneo. Então, quase todos os países da Europa meridional são banhados pelo mar Mediterrâneo, né? Dando também essa parte da Europa, né, a denominação de países do Mediterrâneo, né? Alguns livros trazem muitas dessas denominações, né? Os países do Mediterrâneo, que é justamente devido ao mar do Mediterrâneo. Região marcada por forte tradição cultural e histórica. Mas por que, professora? Tradição cultural e histórica. Por que a Europa meridional é traçada? Ó, lembra bem que, ó, Portugal e Espanha. Isso aqui vem alguma coisa na cabeça de vocês? Nela, né, na Europa meridional, floresceram a civilização grega e romana, ou seja, foi o berço das maiores civilizações do mundo, né, a civilização grega e romana, onde navegantes e mercadores percorreram o mar Mediterrâneo oriental e ocidental, ou seja, esses navegantes aqui, né, foram os descobridores da América, né, das Índias. Então, né, ó, quando a gente volta aqui, ó, Portugal, né, formaram as raízes da colonização dos demais continentes, ou seja, foram os descobridores de alguns continentes, né, como é o caso do nosso continente, a América, né, que foi descoberta por Cristóvão Colombo, não é isso, gente? Então,
Os países aqui da Europa Meridional, eles contribuíram para a formação de outros continentes. E aí a gente tem, né, Portugal lá colonizando o Brasil, né, como descobridor do Brasil. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, o Coliseu aqui, que é um traço, né, uma figura, vamos dizer assim, que representa bastante a civilização romana. E aqui tem também um dos templos lá da civilização grega. E a gente tem aqui a outra Europa, gente, a outra divisão da Europa, né? A outra regionalização, vamos dizer assim, que é a Europa Centro-Oriental. Bom, gente, a regionalização, ela é fortemente marcada por critérios históricos e políticos. Então, a divisão aqui em Europa Centro-Oriental, ela é marcada por fatores históricos e políticos. Reúne todos os países que integravam o extinto bloco socialista europeu, ou seja, nenhuma divisão, gente, ela é feita à toa, ela tem que ter alguns critérios, seja naturais, seja políticos, seja religiosos, seja culturais. E no caso aqui da Europa Centro-Oriental foram os aspectos históricos e políticos, devido ao quê? A maior parte desses países está aqui, ó, no bloco socialista europeu, certo? Que corresponde aqui, ó, a Polônia, a República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Eslovênia, Croácia, Herzegovina e Macedônia, certo, gente? Então, são esses países que correspondiam ao extinto bloco socialista europeu. Apareceu o doguinho aí latino, né, gente? Acontece. Muitos países dessa região fazem parte de apenas um país, denominado Iugoslávia, certo, gente? Então, a Iugoslávia aqui, ó, a Iugoslávia, ela se fragmentou já lá em 1990, certo? Que correspondia à Bósnia e Herzegovina, a Croácia, Montenegro, República da Macedônia, Sérvia, Eslovênia e Kosovo, certo, gente? A Iugoslávia se constituiu como país depois da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, a Iugoslávia se constituiu como país depois da Primeira Guerra Mundial. E aí ela agrupava vários outros territórios sobre o seu domínio. A Europa Centro-Oriental tem, em maior ou menor grau, países cujas economias ainda não se adaptaram ao capitalismo, já que esses países que faziam parte aqui da Centro-Oriental, da Europa Centro-Oriental, constituíam o bloco socialista, né, na Europa. Então, eram países que tinham a sua economia, né, o seu sistema político baseado no socialismo. Então, totalmente diferente do que prega aqui o capitalismo, certo, gente? Então, esses países aqui, ó, que antigamente, né, vamos dizer assim, antes, não tão antigamente assim, mas antes, corresponde ao bloco socialista, que hoje faz parte da Europa Centro-Oriental, são países que ainda não se adaptaram por completo ao sistema capitalista, certo, gente? Então, a Iugoslávia, gente, ela se constituiu como país depois da Primeira Guerra, com a união de diferentes povos e quase 2 dezenas de minorias étnicas, certo? Então, essa profunda diversidade étnica, né, mais de 2.000 minorias étnicas no país, foi a raiz da fragmentação, ó, desse país, certo? Que se dividiu em várias repúblicas, certo? E isso aqui, ó, em 1990, gerou alguns conflitos, já que em cada região a população majoritariamente reivindicava autonomia, certo? Então, esses países aqui, ó, reivindicavam a autonomia da Iugoslávia. Então, por existir aqui uma série de etnias diferentes, isso possibilitou que existisse diversos conflitos dentro dessa região. Europa Setentrional. Parte de sua economia é baseada no setor industrial, ou seja, a indústria lá é o carro forte. A localização geográfica, gente, ela é estratégica. Por quê? Porque ela vai ligar, né, a Europa Ocidental com o Oriente e o Ocidente, certo? Então, ela tem essa posição geográfica estratégica, certo? É grande o número de ateus e sem religião, herança dos governos comunistas, aqui lá de quando a Europa, né, tinha ainda aí parte de seus países no bloco socialista. Então, o grande número da população desses países é ateu ou sem religião, não acredita em um Deus ou acredita em um Deus, mas não tem uma religião específica. Restringiam organizações religiosas, ou seja, os governos comunistas, eles restringiam organizações
religiosas, né? Era proibido esse tipo de organização dentro dos países. E aqui, gente, para finalizar, né, nossa discussão por hoje, eu coloquei aqui a estátua do líder socialista Lenin, né, sendo derrubada por manifestantes populares na Lituânia em 1991. Então, gente, nosso amigo álcool gel aí quer dizer para vocês o quê, ó? Até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender algumas coisas. Eu estou aqui à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas, certo? Beijinhos e abraços.